fazer uma aplicação do que o Idel falou, usando o que ele falou e voltando um pouquinho para a questão da bebida em si, que me veio um cenário que para mim é o seguinte: um jovem de 18 anos que foi para a universidade, filho de dois pais que condenam veementemente o consumo de bebida alcoólica, uma família cristã. Como o evangelho para esse jovem foi ensinado foi o da cartilha e não do relacionamento com Cristo, ele vai beber, ele vai segurar, vai segurar. Uma hora ele vai beber e daqui a pouco ele vai estar hasteando bandeira de movimento A, B, C anticristão dentro da faculdade. Agora, um cenário B, onde essa família é crente e o pai bebe um vinho com a esposa e eles ensinam o filho não a se relacionar com Deus através de uma cartilha, mas através de armas espirituais, como o Idel estava falando, através de oração, de leitura, de jejum, de confissão, de vida de exortação dentro da igreja, encorajamento mútuo, a igreja como família. Esse garoto que bebe vinho com os pais, ele vai ter condição de não ir na festinha, ele não vai nem fazer questão, porque ele tem vida de Deus correndo nas veias. É totalmente diferente. E ainda tem a questão dele ainda ter argumento para os amigos da faculdade. Idel, eu tava pensando a mesma coisa, Idel. Ele vai numa festa, não é? Com os amigos, aí ele tá lá, o amigo tá com o copo, ele dá um gole. Mas você não é crente? Idel, pensei a mesma coisa, não, Idel. Eu sou cristão mesmo, mas o que tem a ver eu beber ou não? O que você tá falando aí? Eu sou livre. Aí quebra, o paradoxo acaba. Isso porque aí. O que chama a atenção do jovem é o quê? É essa questão de ser rebelde, não é? De buscar a liberdade, o contraponto. Se ele é ensinado desde pequeno que ele não pode nem tocar na bebida, quando ele chega na faculdade, o que ele vai fazer? Todo mundo, os amiguinhos bebendo, ele vai sentir a vontade de quebrar essa regra, para entrar na rodinha dos amigos. Até porque na faculdade, desculpe, Del, até porque na faculdade a regra é outra. Só tem bebida lá. Sim. Aí ele vai ver, eu tenho que me adaptar ao meio. Ele não tem identidade formada. Porque tudo que ele tinha na igreja eram regras de clube. Era uma cartilha. Então, as regras do clube aqui são essas roupas de banho X. As regras de clube aqui da faculdade são essas roupas de banho Y. A piscina da faculdade é diferente da piscina da igreja. Ele se torna um camaleão. Aí a gente tem o fenômeno do crente Raimundo, né? Uhum. Então ele não tem identidade, ele não tem conhecimento do evangelho e ele não tem acolhimento intelectual dos líderes da igreja dele. Os líderes da igreja dele, se os líderes só pregam campanha, só pregam que tem que ir comprar na cantina, só dão aviso no tempo da pregação, se eles não são dispenseiros do mistério de Deus, como diz Paulo, né? De toda a revelação, cara, é só um clube. E aí, quando ele estiver em outro ambiente, como ele não está baseado no evangelho e nos mandamentos do Senhor, cara, ele vai fazer como um camaleão, ele vai mudar a cor para o ambiente onde ele está. Fenômeno do crente Raimundo. Pode ser assembleiana, pode ser da Deus e Amor, pode ser de Saião. Na faculdade, não importa a denominação. Se a liderança que ela tiver sobre ela, que a pessoa tiver sobre ela, for uma liderança que não preza por a igreja como família e um relacionamento com Jesus, como disse o Jorge, e muito bem, e que prepare ela para a guerra e que avise que ela está sendo enviada como cordeiro no meio dos lobos na faculdade. Se a igreja não treina para isso, como você disse, Del, preparados para a guerra, porque é um campo minado aí fora. Cara, ela vai facilmente, daqui a 3 meses, virar uma das pessoas mais anticristãs que a gente pode imaginar.